A paz do Senhor Jesus, igreja. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 12. Em nome de Jesus, Atos, capítulo 12. Vamos ler do verso 1 ao 5º verso. Do versículo 1 ao de número 5, em nome de Jesus. O texto diz: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento, ou pão asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldado para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas aí vem a principal frase desse capítulo, que diz assim: Mas a igreja fazia continuamente oração por ele a Deus. Amém? Vamos orar? Já que vamos falar sobre oração, então, vamos orar, falar com Deus. Um pouquinho mais, né? Deus eterno, soberano Pai, Criador dos céus e da terra, a Ti buscamos a Tua presença para Te louvar, Te exaltar e Te glorificar. Te invocamos em nome de Jesus e Te pedimos que venha abençoar esta reunião e receber este culto como aroma agradável na Tua presença. Abençoe as crianças, os jovens, os adultos e anciões. Abençoe os que estão aqui, os que estão através da internet, que o Senhor alcance as nossas vidas, as nossas famílias, nossos lares, e que a fé venha pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Senhor, temos cometido pecados pelo pensar, falar e proceder, mas reconhecemos os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, e Te pedimos pela fé, no nome de Jesus, o perdão de nossos pecados e das nossas falhas. E Te pedimos, meu Deus, que fale com o Teu povo e todo aquele que crê, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, a edificação da igreja e a salvação de vidas. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos e irmãs, que aqui estão hoje. Sejam bem-vindos e agradecemos a Deus a oportunidade de estar aqui junto com vocês. Amém? É bom estar aqui, igreja? Glória a Deus, né? Todo lugar que Deus está presente é bom estar, né? É bom estar e participar desse momento. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Vamos meditar em Atos capítulo 12, verso 1 ao 5, principalmente na parte final do versículo 5 do capítulo 12, que diz: Mas a igreja fazia continuamente oração a Deus por ele. Veja, esse capítulo 12, ele fala de um momento crítico que estava acontecendo na vida da igreja de Jerusalém. Quando nós lemos Atos, capítulo 1, capítulo 2, até o capítulo 5, o 6, nós vemos que a igreja que começou com quase 120 membros, cresceu a tal ponto de se tornar uma grande multidão. De 120, no capítulo 3, se converteu quase 3.000, então ela foi para 3.000 e poucas almas. Quando chega do capítulo 4 para o 5, se converte mais quase 5.000 almas. E no capítulo 6, Lucas diz que o número de discípulos era uma multidão. Então, do capítulo 1 até o 6, Lucas contou, referiu, colocou lá um número
de mais ou menos quantos cristãos tinham. Mas a igreja cresceu a tal ponto que do capítulo 6 para frente já não é mais contada. É contada de maneira geral como uma grande multidão de discípulos. Veja, meus irmãos, minhas irmãs, desde o capítulo 1 de Atos até o último capítulo, nós vemos que a igreja primitiva, a igreja do início da fé cristã, era uma igreja alicerçada, fundamentada e construída sobre a oração. Era uma igreja que orava. Então, Atos capítulo 12, verso 1 ao 5, vai falar por que a igreja deve orar. Por que Deus manda a igreja orar? E por que é dever nosso orar? Jesus, quando ele esteve aqui na terra, nosso Senhor Jesus Cristo, lá no capítulo 6 de Mateus, ele deixou bem claro, quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, e ensinou sobre a oração, ele deixou bem claro que era desejo dele que a igreja dele orasse. Ele deixa isso bem explícito lá no capítulo 6 de Mateus. E ele ensina até a igreja a orar. Mas ele esperava que a igreja não fosse uma igreja que orasse esporadicamente, mas ele desejava, e ele deixa isso claro na sua palavra, que ele quer uma igreja orante, como diz os irmãos católicos, né? A igreja orante é aquela igreja que ora constantemente, aquela igreja que ora de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, é uma igreja que ora incessantemente. É tanto que em Lucas 18, o Senhor Jesus contou a parábola, né, que fala sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, que é a parábola da viúva e do juiz injusto. Então, a oração, ela faz parte da vida e do mover de Deus no meio do seu povo. Quando nós paramos para estudar sobre a oração, nós aprendemos alguns fatos interessantes. O primeiro é o seguinte: a oração é a maior força que atua na terra. Orar é conectar o altar com o trono, é unir a fraqueza humana à onipotência divina, é entrar na sala do trono e falar com aquele que tem as rédeas da nossa vida e da história nas mãos. Então, orar é algo importante, orar é algo poderoso, é um poder que Deus entregou nas mãos dos homens e de mulheres de fé para se comunicar com Ele. É o fraco buscando o Todo-Poderoso, é o pecador entrando na presença do Santo, é o crente entrando no Santo dos Santos para ter uma audiência com Deus Altíssimo. Então, a oração não é qualquer coisa, a oração é de suma importância. E para exemplificar a importância da oração, quando nós lemos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, apesar de ser o Filho de Deus, apesar de ser o Santo de Deus, apesar de ser Deus conosco, Emanuel, Jesus não abriu mão de maneira alguma, em momento algum, em hipótese alguma, ele abriu mão de uma vida de oração. E aí, quando nós olhamos para Jesus, ao qual nós devemos imitar, nós paramos e fazemos a seguinte interrogação: se Jesus, que era Deus conosco, que era santo, que era justo, que era impecável, que era perfeito, precisou ter uma vida de oração, imagine nós, pobres pecadores, homens e mulheres que somos pó e para o pó voltaremos. Se Jesus se colocou a vida toda na dependência do Pai, em oração, isso é sinal de que nós devemos fazer a mesma coisa. Um segundo ponto: sendo Deus soberano, Ele escolheu agir na história por meio das orações do seu povo. A oração move o braço daquele que governa o universo. Nada é impossível para a oração feita a Deus em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, porque nada é impossível para Deus.
Você crê nisso, irmãos? Então, Deus, na sua soberania, na sua onipotência, determinou, estabeleceu que a oração seria um canal direto entre ele e aquele que crê. Olha que bênção, hein? Que bênção. A oração é tão maravilhosa e ela nos aproxima a tal ponto de Deus que o Senhor Jesus disse assim: olha, quando você estiver aperreado, nervoso, estressado, querendo arrancar os cabelos, se ainda tiver cabelo, querendo dar cabeçada na parede por causa dos problemas, não fique na sala andando de um lado para o outro, arrancando os cabelos, falando impropério, murmurando, reclamando, andando para lá e para cá, né? Como se fosse um louco, um maluco, um deslocado. Não fique esbravejando na sala. Jesus disse: sabe o que você deve fazer? Entre no seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu pai que te vê em secreto. E teu pai, te vendo orar em secreto, ele virá ao teu encontro. Aleluia, irmãos, por isso, e te responderá. Amém? Então, troque a sala da murmuração pelo quarto de oração, que é lá que terá a vitória. Na sala da murmuração, está lá o capeta sentado, jogando seta, para você ter um infarto, para você ter uma síndrome, né, uma crise de pânico, para você ficar deprimido, para você ficar desanimado, mal corombo, né? Todo desanimado, o inimigo vai estar lá. Agora, lá no quarto da oração, estará a majestade, estará o soberano, estará o glorioso, estará o todo-poderoso, separando um tempo especial para ter comunhão com você e para ouvir a tua oração. E Jesus disse que ele não vai só ouvir a oração, ele vai responder, aleluia. Então, a igreja deve orar, porque assim Deus determinou na sua graça. Tudo quanto Deus pode fazer, pode ser alcançado pela oração. Uma igreja de joelhos tem mais poder do que o maior exército da terra. Houve um homem na Escócia chamado John Knox, que era um grande pregador, foi o reformador escocês. Esse homem orava tanto e tinha tanta intimidade com Deus, mas tanta intimidade com Deus, que um dia a rainha da Inglaterra resolveu, né, ter uma treta lá, como diz a turma nova, né, com a Escócia. E aí alguém mandou dizer para ela que John Knox estava ajoelhado orando a Deus. E ela expressou o temor dela. Ela disse que preferia enfrentar o maior exército do mundo do que John Knox de joelho na presença do Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, a oração tem poder, porque esse poder é dado pelo próprio Deus. A oração em si mesmo, ela não é nada, mas ela é alguma coisa quando ela é, né, motivada pela fé e pelo crer no nome de Jesus. Aí ela se torna uma arma poderosa. Então, por que a igreja deve orar? Se você ler Atos capítulo 12, você vai descobrir muitos motivos. Eu quero destacar 2 pontos de reflexão para nós, meus irmãos e irmãs, nesta manhã, sobre a oração e o dever da igreja de orar. Em primeiro lugar, devemos entender que pela oração, Deus traz, faz e realiza grandes coisas no meio do seu povo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender: você quer ver milagre? Você quer ver livramento? Você quer ver bênção? Você quer ver Deus abençoando, Deus dando vitória, Deus corrigindo, Deus salvando, Deus libertando? Ore. Busca a Deus em oração. Então, a primeira coisa, em primeiro lugar, é pela oração que Deus traz grandes milagres e faz grandes milagres no meio do seu povo. Mas, pastor, que prova o Senhor nos dá deste fato, que é pela oração que Deus opera grandes milagres? Eu gostaria que você, aí rapidamente, abrisse a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, verso 1 a 10,
Esse texto, este capítulo, vai falar um fato que nós bem conhecemos. Qual é o fato? Israel estava no cativeiro, debaixo da chibatada dos egípcios, com os pés no barro e as costas esfoladas de tanta chibatada. Era a situação de Israel que é apresentada no capítulo 3, do verso 1 a 10. Mas o que aconteceu? O povo de Deus clamou a Deus, e Deus viu, ouviu a oração do seu povo e desceu ao Egito para libertá-lo. O que isso nos ensina, meu irmão? Que aonde há cativeiro, aonde há escravidão, aonde há dor, aonde há sofrimento, mas também no meio de tudo isso, se houver uma alma sincera, se houver um coração crente que clame a Deus, Deus irá intervir e irá dar libertação e graça. Porque o texto diz assim, ó: e disse o Senhor a Moisés: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Então Deus é um Deus que vê. Amém, irmãos? Deus não está lá sentado no trono, né? Tem gente que tem aquela imagem de Deus, um velhinho sentado lá no trono, precisando de óculos, né? Trocar óculos de ano em ano, ou de 6 meses. Quando ele quer enxergar alguma coisa aqui na terra, ele chama: ô Gabriel, vem cá. Ô Miguel, meu filho, vem cá. O que está acontecendo lá na igreja do Tatuapé, meu filho? Que eu não estou vendo nada. Ajuda o velho Deus aqui. Tem gente que tem essa imagem de Deus. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre todos os moradores da terra, e Ele contempla e vê tudo, porque Ele é Deus. Então o texto diz: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Olha o cumprimento, ele diz assim: e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas dores, portanto desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir aquela terra, uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do aveu, do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Você prestou atenção aqui? O que Deus diz? Deus diz assim, ó: eu ouvi. Eu vi. Prestou atenção no texto? Que o teu Deus, o nosso Deus, é um Deus que ouve, e é um Deus que vê. Mas tem uma coisa melhor ainda do que ele ouvir e ver. Ele não é só aquele Deus que fica vendo e tendo dó, que ouve e chora. Não, o texto diz que ele vê, ouve e desce para agir. Ele desce para trabalhar no meio do povo. Ele desce para agir no meio do povo. Ele desce para libertar o povo. Mas quando o povo clama a Ele, quando a igreja ora a Ele, quando a igreja busca a face dEle, então Ele vê, Ele ouve e Ele age na vida de qualquer homem, de qualquer mulher que depositar uma fé verdadeira nele e crer, como diz Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o benfeitor daqueles que o buscam. Então, Deus, Ele ouve a oração do seu povo. Israel estava lá, ó, chibatada, cacetada, sofrimento, escravidão, dor, mas Deus ouviu o clamor do seu povo. Lá em Jeremias ele diz: clama a mim e eu te responderei, e vou te anunciar coisas grandes e ocultas que não sabe, diz o Senhor.
Através do mesmo profeta, ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando o povo de Deus clama, quando o povo de Deus pede, de todo o coração, de toda a alma, Deus vê, Deus ouve e Deus age no meio deste povo. Então, por isso que a igreja deve orar. E Deus enviou Moisés, Moisés foi com o poder de Deus, e pelo braço forte do Senhor, Moisés derrotou o maior exército da época e libertou um monte de escravos que estavam condenados à morte, que estavam condenados a uma desgraça a vida toda. Deus os deu liberdade, formou eles uma nação, e até hoje eles estão aí como prova viva de que Deus vê, ouve e age. Amém, irmãos? Você quer uma prova? Olhe lá para o Oriente e veja que lá tem um estado chamado Israel. E que aquele povo é fruto de oração, de fé, de confiança no Deus Todo-Poderoso. Amém? Outra coisa, veja que coisa interessante, que a oração move o braço de Deus para operar no meio do seu povo. Pedro estava preso na prisão de segurança máxima de Herodes, sob forte vigilância de uma escolta policial, aguardando o final da Páscoa para ser executado. É o que diz Atos 12. Atos 12 diz o que no início? Que nós lemos no início. Que Herodes, um dos filhos de Herodes o Grande, resolveu maltratar e perseguir o povo de Deus, a igreja. E aí ele mandou prender Tiago, irmão de João. E prendendo Tiago, ele resolveu matar Tiago. E mandou matar Tiago. E ele percebeu que isso agradou aos inimigos da igreja. E ele querendo fazer média, né? Provavelmente com aquela liderança judaica da época corrupta. Não era o povo judeu, era aquela, né? Aquela nata corrupta, inimiga de Deus. Ele percebendo que aqueles caras haviam se agradado, porque ele feriu um dos 12, um dos líderes da igreja, ele também mandou prender Pedro e mandou dizer: deixa esse de molho, porque depois da Páscoa a gente passa a espada nele. E aí deixou Pedro lá preso, deixou Pedro lá no cárcere, já com a sentença de morte, já com a certeza de que iria morrer. Mas aí o verso 5 diz o quê? Mas a igreja, ao invés de lamentar, ao invés de chorar, ao invés de murmurar, o texto diz: mas a igreja, apesar de ter orado e Deus não ter livrado Tiago, a igreja mesmo assim não desanimou, mas continuou em oração, buscando a Deus, aleluia. A igreja não desistiu, porque perdeu a primeira batalha, mas não perdeu a guerra. Ela continuou ajoelhada na presença do Senhor. E a Bíblia diz que ela orava continuamente por Pedro, aleluia. E o que aconteceu, meus irmãos? O que aconteceu? Atos 12 diz que por uma determinada hora da madrugada, Pedro estava lá preso ao pé de um soldado, acorrentado. De repente, meus irmãos, uma luz resplandeceu dentro do cárcere. Não foi que ninguém ligou o celular não, viu? Com a lanterna para ver onde é que estava Pedro para tirar uma selfie. Não! De repente uma luz resplandeceu no cárcere. E quem era essa luz? Quem era? Da onde vinha esse resplendor? A Bíblia diz que Deus, aquele que vê, aquele que ouve, aquele que age, mandou um anjo. Lá no Egito ele mandou Moisés. Lá no caso de Pedro, ele quis operar diferente, porque Deus não é um Deus monótono. Não, com Deus não é só feijão e arroz, não, tem caviar, né? Tem coisa boa. Amém, irmãos? Né? Seu Deus é tão sem graça, né? Seu Deus só cura caroço. Não, Deus cura caroço, cura câncer. Deus é Deus, irmão, aleluia. Deus abre um riacho, Deus abre um mar. Deus faz cair pão do céu 40 anos. Ininterrupto, a padaria do céu trabalhou 40 anos. No deserto, os padeiros do céu lá.
Padeiro divino. Todo dia caía pão. Só no sétimo é que o maná, que também era sabatista e crente, descansava. Mas os outros dias caía pão. Na sexta-feira a padaria divina trabalhava dobrado. Caía porção dobrada, para que no sábado também tivesse descanso na padaria divina. E aí o que acontece? Esse Deus que é um Deus de variedade, este Deus que tem todo o poder, que operando Ele, quem impedirá? Que para Ele nada é impossível, tudo é possível para Deus, aleluia. Ele enviou um anjo, e aí um anjo desceu no cárcere, Pedro estava lá dormindo, o anjo acordou Pedro, Pedro quando olhou pensou que era uma visão, pensou que era uma revelação, ele ficou ali estatelado, como diz lá no Nordeste, ele ficou ali, impressionado. E aí o anjo tocou nas cadeias, as correntes caíram. O anjo mandou ele levantar e mandou segui-lo. E ele seguiu o anjo, e o anjo só apontava. Quando o anjo chegou perto do portão, as portas se abriram sozinho. E as portas foram se abrindo. E Pedro indo atrás, eu fico imaginando Pedro olhando. Meu Deus, que é isso? Que mistério é esse? Eita Deus de aleluia, ô glória, Se Deus foi da Deus, se Pedro é animado, como os irmãos da Deus é amor de alguns assembleanos, eu acho que ele já saiu ali glorificando, Eita Deus de mistério, recebo, Deus de maravilha, abre porta, e ele indo atrás do anjo, e a Bíblia diz que o anjo deixou ele lá na rua, liberto, para a glória de Deus. Aí o que Pedro faz? Pedro não pegou um barco no mar da Galileia e bateu perna para os confins da terra para não morrer de novo, ou para não ser preso de novo. A Bíblia diz que Pedro foi para a casa de uma irmã chamada Maria, ou Marta, chamada Marta, que era a mãe de João Marcos, que escreveu o Evangelho. E quando Pedro chegou lá, o que é que a igreja estava fazendo? A igreja não estava preparando o seu velório. A igreja não estava contratando carpideira para chorar pela morte dele no outro dia. A Bíblia diz que quando ele chegou lá, a igreja estava em oração. E o milagre da libertação de Pedro foi tão grande, tão impactante, que quando ele chegou na porta, bateu na porta, mandou chamar, veio uma irmãzinha novinha de lá da igreja, abriu, olhou e disse, não acredito, é Pedro. E ela correu e foi lá, pensando que era o anjo dele, que não era nem ele. Acho que ela estava pensando que já era a alma dele penada lá. Se foi lá fazer uma visita, não ora mais não, que eu já morri, já bati as pernas, vai orar por outro. Nada disso. A Bíblia diz que eles receberam Pedro e foi grande a alegria. Por quê? Porque Deus é o Deus de poder, é um Deus de graça. Quando a igreja ora, Deus liberta. Quando a igreja ora, Deus manda anjos. Quando a igreja ora, Deus abre o mar vermelho, Deus manda pão do céu, Deus cura leproso, faz aleijado andar, faz cego ver, faz surdo ouvir. Deus opera milagres quando a igreja ora. Se Deus não está operando milagre na igreja hoje, é porque a igreja não está orando, está dormindo. Porque se a igreja orar, clamar, bater a boca no pó, dobrar os joelhos e clamar ao Deus vivo, a resposta virá. Porque Deus vê, Deus ouve e Deus age com poder no meio da igreja que ora. Por isso que a igreja tem que ter vida de oração. Vida de oração. Pode pegar a história do cristianismo. Pode pegar desde o primeiro século até hoje. Pegue a vida de homens e mulheres que viveram no altar da oração. Você não vai encontrar um homem, uma mulher que não viu Deus operar maravilhas na sua história e no tempo, para a glória do seu nome. Pode pegar a história dele. Quer ver? Ah, pastor, mas o senhor está falando dos heróis da Bíblia? Não. Eu vou te dar um exemplo. Você pega um livro, existe um livro chamado Heróis da Fé, da CPAD. Leia esse livro. Leia esse livro, eu faço um desafio a você. Leia esse livro, Heróis da Fé, da editora CPAD. Leia esse livro e você vai ver quantos milagres Deus operou na vida de grandes homens como Lutero, como Calvino e muitos outros. Por quê? Porque eles tinham vida de oração. Lutero orava tanto, que quando ele orava menos de 2 horas, ele ficava insatisfeito.
ele não se sentia completo. Ele tinha que orar por dia, no mínimo, 2 horas. Aí hoje tem crente que cochicha no ouvido de Deus, né? Aqueles crentes cochicheiros, né? Já levanta assim, um pedaço de pão na mão, um copo de café, se calçando, correndo. Deus abençoe meu dia. Eita, Deus, tem misericórdia. Deus, lembra de mim. E sai correndo, vai embora. Mal fala com Deus. Parece que Deus é o empregado dele. Não tem tempo para falar com Deus. Agora, se vai ter o clássico de noite, Corinthians e Palmeiras, meu irmão, ele dá jeito para chegar cedo em casa. Meu amigo, ele senta na frente da televisão. Aparece tempo, mas tempo até para prorrogação e para os pênaltis. Ele já vem preparado. Vou sentar aqui, meu time vai ser campeão. Né? E ele fica ali o tempo que for necessário. Aí ele vê, gasta toda a energia, gasta a emoção, né? Ali, tá, acabou, foi embora, tal. No outro dia o time dele foi campeão, o salário dele não aumentou, ele não ganhou nada, né? Mas para orar diante do Deus Todo-Poderoso, não tenho tempo, não dá tempo, está difícil. Pastor Zé, o senhor marcar oração na igreja, Tatuapé para pôr do sol. Pastor, já fui na igreja de manhã. Tem misericórdia, pastor, já cumpri minha obrigação religiosa. Eu não tenho tempo para isso, não. Essas irmãs do Tatuapé inventando relógio de oração, campanha de oração, semana de oração. Basta a gente chegar na igreja e orar, Deus não é surdo mesmo. Tem desculpa de tudo quanto é jeito. Você quer ver Deus operando na tua vida? Ore. A oração abre as portas dos milagres. As orações faz o Deus eterno ouvir e agir para a glória do nome dEle. Amém? Quando a igreja ora, os céus se movem. A igreja é fortalecida e os seus inimigos são derrotados. Mas quando a igreja ora. Então, por que a igreja deve orar? Porque a oração destrava, abre a porta do milagre, da ação e do poder de Deus na vida da igreja e do cristão. Um segundo ponto que podemos aprender: quando a igreja ora, os céus se movem. A igreja é fortalecida, os inimigos são derrotados. Mas, em segundo lugar, pela oração, Deus não só libera milagres, opera milagres, faz milagre, mas Deus fortalece a igreja pela oração. Uma igreja quer ser forte? Tem gente que, né? Não, a gente precisa ter uma igreja forte. Aí vamos formar um grupo de louvor, daquele de arrebentar. Chama o Anderson aí, companhia limitada. Anderson, o que você precisar de dinheiro para instrumento, para som, para o melhor vocal, contratar as melhores moças, os melhores moços. Vamos fazer um grupo aqui, olha, que até anjo vai vir cantar. Isso vai fortalecer a igreja. Em parte é verdade. Vamos trazer aí os melhores pregadores. Eita, deixa pastor Zé e pastor Rivaldo no banco. Vamos trazer aí os melhores. Hernando Dias Lopes e companhia. Pastor Zé e pastor Rivaldo vai sentar e aprender. Aí a igreja do Tatuapé vai, bombar nas mídias e vai encher de gente. Em parte pode até ser. Agora, se o Senhor da obra não estiver nesse negócio, você pode ter aqui, um grupo de angiquetes. Se é que existe, né? Você pode ter aqui, né? Um grupo de anjas. Lindas, maravilhosas, afinadas, cantando. Não vai dar em nada. Vai apenas emocionar e alcançar o coração das pessoas momentaneamente. As pessoas vão vir aqui, vão se emocionar, vão chorar, vão voltar para casa sem a vida ser impactada. Agora, se tiver um peão aqui, um peão, alguém simples,
mas ungido pelo Espírito, capacitado pelo Espírito, usado pelo Espírito, tocando um pandeiro, o Deus eterno opera maravilha. E vidas são salvas, são libertadas e são transformadas pelo poder de Deus. Porque o poder não vem do homem, vem de Deus. Então, em segundo lugar, pela oração, Deus fortalece a igreja com poder. Veja, 2 Crônicas 7, verso 14 e 15, diz o quê? Os grandes reavivamentos espirituais acontecem e aconteceram em resposta à oração da igreja. O texto diz assim, ó: e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja Deus. Aí o Senhor promete a Salomão o seguinte: agora estarão abertos. Olha mais uma vez, olha aqui, ó. Apareceu de novo, ó. Abertos meus olhos e atentos meus ouvidos. De novo, as orações desse lugar. Está vendo? Se tem um lugar que Deus gosta de ouvir o barulho, sabe onde é? Não é no baile funk evangélico, não, irmão. Não é no pancadão gospel, não. Deus gosta de ouvir o barulho de oração. Deus gosta de ouvir o barulho de clamor. É esse o barulho que agrada a Deus e Deus gosta. O texto diz aqui, ó: agora estarão atentos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Você quer avivamento? Você quer poder de Deus? Ore. Quer ver outra coisa? O Espírito Santo, ele desceu e desce na vida daquele que ora. Quer ver um exemplo? O Senhor Jesus. Olha o que o texto diz sobre Jesus em Lucas 3, verso 21 e 22. Olha o que o texto diz assim, ó: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, olha o que está no texto: orando ele, os céus se abriu. Opa, tem bênção, né, pastor Zé? Toda vez que o céu se abre, tem bênção. Aí diz assim, ó: os céus se abriu. E qual foi a bênção? E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como de uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Aleluia! Então, aonde há oração, há céu aberto. Aonde o céu é aberto, tem poder do Espírito Santo. E aonde tem poder do Espírito Santo, se ouve a voz de Deus. Por isso que é importante a igreja orar. E quem é que está dando um exemplo aqui? Quem é que está dando um exemplo aqui? É o Santo de Deus, é o perfeito de Deus, é o Emanuel, é Jesus. Lá, ó, dentro das águas, João batizando ele entrou orando, foi batizado orando, saiu das águas orando, e na oração, os céus foi aberto, o Espírito Santo veio, Deus falou, e Jesus foi abençoado. Então, quando a igreja ora, acontece tudo isso. A igreja quer receber poder do Espírito Santo? Tem que orar, irmão. Não tem para onde escapar, isso foi determinado por Deus. Quer ver outro exemplo? O Espírito Santo foi derramado no Pentecostes, quando a igreja perseverava unânime em oração. Atos capítulo 1, verso 14, e capítulo 4, verso 1 a 4, fala isso. E no capítulo 4, verso 31. O texto diz assim, ó: todos estes perseveravam unânime em oração e súplica com as mulheres e a mãe de Jesus, Maria, e com seus irmãos. E cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, o qual pousou sobre cada um
deles. E o texto continua: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Então, quando a igreja ora, o Espírito é derramado. Quando o Espírito é derramado, há uma comunhão perfeita com Deus. Há uma linguagem perfeita de comunhão com Deus. Há uma comunicação perfeita com Deus, que é o falar em línguas, que é o sobrenatural de Deus. Paulo disse assim, se eu orar com o meu espírito, vai falhar. Mas se eu orar no espírito, no poder de Deus, a minha oração será perfeita. Então, a igreja precisa orar. Um quarto ponto: o poder de Deus vem pela oração. Sem oração, não há poder, irmãos. Não há. Você quer ver se oração traz poder? Atos 4:31. Procure aí na sua Bíblia, aconselho até você decorar esse versículo. Viu? Diz assim, e tendo... Como é que diz o texto aí? Reclamado? Murmurado? Não. Blasfemado? Não. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Você está percebendo que em todos esses textos em que a igreja orou, em que o povo de Deus orou, o Espírito Santo se manifestou? O Espírito Santo agiu? O Espírito Santo operou? Então, a igreja quer poder? Tem que orar. Tem que orar. Eu vejo igreja preocupada em fazer quermesse evangélica. Quermesse evangélica. A igreja querendo impactar o mundo com estratégias mundanas. Querendo ganhar o mundo com o próprio mundo. Com as estratégias do mundo. Essa igreja aqui, irmãos, não tinha 1/3 dos bens que nós temos. Você sabia que mais da metade da riqueza do mundo está na mão dos cristãos? Mais da metade de toda a riqueza do mundo está na mão dos cristãos, dos que se dizem cristãos. Aí eu te pergunto, se dinheiro impactasse o mundo todo já não teria se convertido? Já. Quais são os países mais poderosos da Terra? São nações que estão fundamentadas no cristianismo. Os Estados Unidos é um país fundamentalmente cristão. Inglaterra, Rússia, as grandes potências do mundo. Tirando a China, que hoje é comunista, mas já foi um grande celeiro cristão, e ainda é. Milhares de chineses se convertem todo dia. É tanto que o Partido Comunista anda doido, querendo cessear o cristianismo de qualquer jeito, que eles fecham uma porta, Deus abre 3, 4, 5 mil portas. Querendo cessear tudo, proibindo, até ter Bíblia no celular, nas redes sociais, nada, fazer propaganda, nada de religião nenhuma, principalmente do cristianismo. E é pior, né? Parece aquele, né? Lá na minha terra tem um peixe chamado mussum, o bicho é escorregadio, você pega ele na mão assim, aperta ele consegue entrar pelos teus dedos e fugir, ele escapa, tudo que você faz, você não consegue prender ele, porque ele é escorregadio, ele é esperto, ele foge por qualquer brecha. Assim é o cristianismo na China, né, pastor Zé? Eles fecham do lado, Deus abre uma porta, eles apertam de outro, Deus abre outra porta. Aí eu te pergunto, se poder bélico pudesse salvar o mundo já não teria sido salvo? Já, porque quantas guerras não foi feitas em nome de Deus? Quantas guerras não foi feitas em nome de Cristo? E o mundo está aí do jeito que está. Agora, o que é que impacta o mundo? Oração.
O que é que impacta a vida do cristão? Oração. O que é que traz poder de Deus na vida do cristão? Oração. Então, quando a igreja ora, o poder do Espírito Santo é liberado e a graça de Deus é manifestada. E por último, meu irmão, minha irmã, sem oração, a pregação do Evangelho não causa efeito e nem impacto na vida de ninguém. O que faz um púlpito forte é uma igreja orante. O que faz um ensino na igreja forte é uma igreja que ora. O que faz a ação social da igreja ser impactante é a igreja que ora. É aquela igreja que antes de sair para distribuir as marmitas de madrugada na vida dos menos validos, é uma igreja que antes orou, que antes jejuou, que antes buscou o poder de Deus, e quando ela recebe o poder, recebe a graça, ela sai, Deus abre portas, salva a vida, opera milagre e o nome dele é glorificado. Por quê? Porque tudo foi regado com oração. Porque a oração libera o poder de Deus e a oração faz com que o Espírito Santo seja derramado sobre as nossas vidas. Aí Paulo diz assim, ó, Efésios 6, verso 18 e 19, ele diz assim, ó, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aí ele diz assim, olha que coisa tremenda, ele diz, ó, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório os mistérios do Evangelho. Paulo está dizendo, meus irmãos, vocês que são meus colaboradores, ore por mim, para que quando eu pregar o Evangelho, vidas sejam impactadas, vidas sejam libertadas e vidas sejam salvas. Então, meu irmão, minha irmã, respondendo à pergunta do início da nossa meditação desta manhã. Por que a igreja deve orar? Por que a igreja deve orar? Duas respostas. Em primeiro lugar, porque pela oração Deus traz grandes livramentos e opera grandes milagres. Você crê nisso? Claro, se eu der a oportunidade aqui, certamente todos terão um testemunho maravilhoso do poder de Deus. E em segundo lugar, porque pela oração Deus fortalece e abençoa a sua igreja. Você ama a igreja do Tatuapé, irmão? Amém? Não, esse amém, pastor Zé, vamos fechar, entregar para o presbitério, porque esse amém não convenceu nem o anjo que anota. Não tem um tal do anjo que anota tudo? Se tiver dois aqui hoje, um disse para o outro, não anota não, porque eu não vi nada. Vocês amam a igreja aqui, irmãos? Amém. Olha, eu posso dizer que eu amo, que eu gosto dessa igreja, viu? Eu gosto, irmãos, desde que eu vim para cá, que eu faço questão de pelo menos ser como chuva no sertão, passar uma vez por mês, para ver como é que está vocês e congregar com vocês. Então, se você ama essa igreja e as vidas que aqui congregam, e as vidas que aqui vêm, e as vidas que aqui são assistidas, trabalhadas, aconselhadas, apoiadas, amadas e abençoadas, ore. Não deixe de orar, para que Deus, a cada dia, abra as portas do seu poder sobre nós, para que Deus, a cada dia, fortaleça essa igreja, e que esta igreja permaneça com o seu candelabro aceso, com a sua porta aberta, até o dia da volta de Jesus. E que nós nos fortalecemos, né? Vamos nos fortalecer na oração em Cristo Jesus. Amém? Então, que você creia nisso, que você ore, que você busque a Deus em nome de Jesus. Obrigado. Vamos ficar de pé?